Adashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param. Ok. Então, nós estávamos falando, né, que a ignorância é que cria essa dvaita, essa divisão entre a matéria e o espírito, né? Na verdade, a matéria, ela existe no âmbito do espírito como uma mera projeção aparente, né? Então, o espírito é dito ser ilimitado e infinito, e o corpo físico material é limitado e finito. Então, o corpo físico material quer resolver o problema de limitação e finitude, né? Partindo numa jornada para encontrar Brahman, para encontrar o infinito, né? Só que isso jamais ocorre. Essa noção, né, de que eu sou separado do infinito, que a matéria é separada do espírito, né, causa grande sofrimento. A separação, ela permanece até que o indivíduo compreenda que ela nunca esteve distante do infinito ilimitado Brahman, né? A minha real natureza, a nossa real natureza. Só me apresenta uma analogia bacana aqui, porque eu vi isso, né? A criança está no colo do pai, e aí ela começa a ter um pesadelo, né? Ele deu uma analogia um pouco diferente. Não, é um sonho também. Era sonho. Uma vez, depois de muito tempo, eu cheguei no Brasil e o meu filho estava muito inseguro, ele era pequenininho. E aí eu estava sentado com a mãe dele no apartamento da minha mãe, lá em Niterói, e meu filho dormiu no meu colo. E depois de um tempo, ele teve um pesadelo que me tocou profundamente. Eu fiquei assim, mas só que na época, naturalmente, eu era longe de ter a sabedoria que eu tenho hoje, né? E ele, no sonho, ele dizia assim, my dad is gone, my dad is gone. Meu pai se foi, meu pai se foi, meu pai se foi, que foi uma clara demonstração da insegurança que ele tinha, de às vezes estar próximo do pai, às vezes não estar próximo do pai, né? Então, uma criança que tem um sonho que sofre a separação do pai ou a ausência do pai, né? Sem saber que o pai estava ali, porque ele estava sonhando no colo do pai, né? Mas, do mesmo modo, nós estamos sonhando no colo de Brahman, na esperança de que Brahman venha nos resgatar, ou retorne a nós, ou que a gente encontre os nossos caminhos até Brahman, né? Mas este percurso, essa separação é uma separação no, nocional, é uma noção equivocada, né? É uma separação nocional devido a esta ignorância da individualidade da alma, que diz assim: eu sou uma pequena onda no oceano, eu não sou a água do oceano. Então, toda vez que a gente afirma e nutre esse sentimento de identidade, eu sou o corpo, a mente e os sentidos, né? A gente está nutrindo esta ignorância que produz grande sofrimento, né? Pensamentos, engajamentos, a gente vai nutrindo essa ignorância, ela vai cristalizando, aí vai ficando mais difícil, né? Somente o conhecimento vai dissolver essa ignorância, essa noção de separação entre a minha natureza finita como corpo e a minha natureza, e a natureza de Brahman como ilimitação infinita. Somente o conhecimento de Atma, Paramatma, são idênticos, Aikya, né? É, são os frutos do Jnana Yoga. Yoga, em geral, significa o quê? União
né? Contato, união, né? Então, Mahatma, né? Um professor da nossa tradição, ele disse algum tempo no passado, não sei quem foi, não sei se ele mesmo disse, ou eu já estava lá dentro do âmbito do material vedântico, que o Yana Yoga é a yoga de não contato, a yoga de não união, né? Então, que yoga é essa que não envolve nem contato nem união, né? Não envolve ação, não envolve contato ou união, né? Então, por quê? Ela é uma yoga que somente através de uma profunda con- contemplação sobre a luz desses ensinamentos do Upanishads vai dissolver a noção equivocada de que minha natureza finita e limitada como corpo-mente precisa encontrar a minha natureza infinita e limitada como Brahman, né? Se eu penso que Brahman, ou o espírito ilimitado e infinito, é algo fora de mim mesmo, né? Outro que mim mesmo, como eu costumo dizer, eu estou em Dvaita. Eu sofro, até mesmo o processo vedântico, né? Ele passa por um período de sofrimento, porque inconscientemente o indivíduo ainda está buscando essa união, né? Esse contato e união com o espírito. Como é que você vai fazer um contato e unificar seu espírito, se o espírito, se a consciência infinita é a sua real natureza intrínseca? Então, aqui, diferentemente, o Swami fala que o Yana Yoga também é chamado de yoga porque é uma forma de você contatar e se unir ou se fundir em Paramatma através da compreensão. Então, é uma yoga de fusão, melhor dizendo, ou dissolução do sentimento eu sou uma alma individual separado da consciência infinita, né? Então, aqui é como se fosse uma fusão, uma união, né? Com o Paramatma, mas essa união, ela não envolve nenhuma ação, ela envolve somente uma compreensão muito simples, mas ainda assim rara, né? De que a minha real natureza não é a mente, não é o corpo físico, mas é a consciência universal. Então, aqui, quando ele fala de yogi, 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 significa o quê? O Yan Yogi, ok? O Yan Yogi. O Yan Yogi é aquele que passa por um processo de sadhanas, cujo o contato com aquilo que é o espírito ou a consciência infinita não é obtida como algo fora de si, mas como a sua natureza intrínseca. Então, não existe questão de se unir, né, ou de fazer esse contato, ou nem mesmo de se fundir. A onda do oceano não precisa se fundir na água. Então, todos esses termos são colocados, entendeu? Como apontamentos, e a gente não pode ficar agarrado em tudo isso, porque senão a gente se perde também, né? É somente a compreensão. Isso é possível através desta yoga de não contato, de não união, que é chamado Yana Yoga, né? E que faz do indivíduo um Yani. Ah, não, mas aí só me aborda um outro tema aqui. Não, mas eu quero, e você está falando de tudo isso, né? Os benefícios, isso e aquilo, né? Mas eu também gostaria de ter alguns poderes milagrosos, poderes siddhas, né? Sídicos, né? Eu quero ter poder, né? Como um amigo meu falou no passado, né? O marido da minha primeira esposa, de vez em quando eu jogo um pouco de Vedanta nele. Agora ele está um pouco mais aberto, mas tão não qualificado. Ele escreveu uma carta bacana para mim dizendo: eu sei que eu não compreendo a maioria, mas eu tenho respeito porque eu sei que você está dizendo a verdade. Mas aí eu jogava um pouco de Vedanta para ele, quando eu fui visitar ele a última vez, muitos anos atrás. Ele falou: Naga, se você conseguir meditar e levitar diante de meus olhos, aí eu vou começar a ouvir para você com muita atenção. Então, isso descreve a situação. As pessoas pensam que o Yanni é aquele que produz
poderes extraordinários, poderes sídicos, né? Swami diz, essa é uma grande confusão, as pessoas pensam que o Yanni, ele tem que ter esses poderes, mas o Yanni, ele precisa ter somente o quê? Yana, Atma Yana, só isso que ele precisa ter. Yanni significa aquele homem sábio, que sabe o quê? Sabe a sua real natureza. Essa sabedoria é o que transforma e liberta o indivíduo da problemática do samsara. Então, no âmbito dos Yanis, existem 4 tipos de pessoas. Tem aquele Yani que não tem nenhum poder sídico, né? Poder extraordinário. Aí tem aquele... não, ele começou pelo samsari. O samsari não tem nenhum poder extraordinário, né? Psíquico ou sídico, né? E não tem nem o Atmayana, né? E não tem nada. É a grande maioria dos samsaris, né? Muitos deles são samsaris religiosos e espirituais, a grande maioria são samsaris meramente materialistas, eles não têm nem esses poderes siddhis e eles nem têm o Atmayana, o autoconhecimento. Aí depois tem aqueles que esse é o nível mais básico. Na pirâmide, assim, né? A grande maioria está lá, o nível 4, né? Sem autoconhecimento e sem seed powers, sem poderes sídicos, né? Então, o número 3 é aquele que tem alguns poderes, né? Mas que não tem o Atmayana, né? Essa é a terceira variedade. E essa terceira variedade, ela é ilustrada aqui e ali em alguns textos, algumas histórias lindas, maravilhosas. Em uma delas eu ouvi direto, né? Como é que tem uma expressão? É da boca do leão? Hã? Hã? Do cavalo. Mas não seria melhor da boca do leão? Ah, não, já lembro. É aquela coisa, o cavalo vai dizer que ele vai ganhar a corrida. Entendi, lembrei. Então, então eu tive a oportunidade de ouvir direto da boca do cavalo. Foi Papadi contando a história dele na época que ele estava na peregrinação, procurando alguém que pudesse mostrar a ele Deus, né? Ele foi numa cidadezinha onde diziam que ali tem um sage, né? Que vive ali há centenas de anos. É difícil encontrá-lo porque ele fica escondido. Aí é dito que Papadi foi entrando na floresta e imediatamente este sage, né? Este sadhu, foi saindo. E aí ele simplesmente falou: por que você está aqui? Eu ouvi dizer que é difícil encontrar você. Não, não, eu estava esperando por você já há algum tempo. Venha comigo que eu vou produzir um almoço para a gente. Aí esse sadhu, com poderes siddhis, né? Ele colocou uma toalha no chão e produziu um almoço indiano maravilhoso do ar. Do ar ele produziu, das energias, né? Dos elementos, ele produziu um almoço. E naturalmente, Papadia ficou impressionado, curtiu o almoço. Aí ele falou para ele, assim, eu tenho esses poderes me permitiram viver nessa floresta aqui por muitas centenas de anos, tá? Mas eu estava esperando você porque eu não tenho o Atmayana. Então, eu quero eu estar esperando você para receber o seu satsang, obter o autoconhecimento e me libertar. Então, esse é o terceiro nível. A pessoa tem poderes sídicos, né? Mas não tem o Atmayana. A segunda variedade, você sabe qual é, né? É você tem o autoconhecimento sem nenhum poder milagroso. Essa é a segunda, que é o mais comum entre os Yanis. A grande maioria dos Yanis tem poderes siddhis zero, não sabe levitar, não sabe ler a mente das pessoas, né? Não sabe produzir, materializar coisas através do pensamento, né? E a maioria das pessoas querem esses poderes para impressionar os outros, etc, etc. Raramente as pessoas querem o autoconhecimento.
As escrituras dizem que esses poderes são muito perigosos, porque o ego do indivíduo, depois ele vai se inflamando, e ele esquece que o propósito era moksha, através do autoconhecimento. Então, se vocês, no processo de vocês, começarem a ter esses, essas experiências, né, de poderes, siddhis, né? Imagina a Marinéia começar a conseguir ler a mente do marido dela, né? E coisas desse tipo, né? Ou quando ela vê, ela está levitando no quarto dela, o marido está ali dormindo, ela está levitando no quarto. Então você tem que rejeitar tudo isso. Não, não quero saber disso porque as escrituras me dizem que isso é um perigo muito grande, que as pessoas depois ficam com os egos inflados, achando que elas são pessoas extraordinárias. E é um show tão grande que se você fizer uma demonstração desses poderes, imediatamente uma sangue e morte enorme se forma, as pessoas vão se jogar nos seus pés, vão doar dinheiro para você, e etc, etc. E o outro último exemplo é aquele que o indivíduo ele já tinha esses poderes psíquicos, né? Mas ele não ficou parado nisso, ele queria o autoconhecimento e ele obteve também o autoconhecimento. Então, ele tem ambos. Ele tem o autoconhecimento e ele tem esses poderes psíquicos, né? Então, então eu quero esse, porque eu quero tudo, eu quero tudo, eu quero tudo. Aí a escritura diz: cuidado, porque esses poderes psíquicos eles podem te derrubar. É melhor evitar. Ele pode ser recebido como um bônus. O seu objetivo foi o Atmayana, o autoconhecimento, você obteve. Quando você vê, você tem esses poderes extraordinários. Então, essa pessoa de sabedoria, ela jamais expõe esses poderes extraordinários. Ela não vai expor, não vai fazer show. E um outro exemplo disso é o Ramana Maharshi, que ele supostamente diziam que ele tinha todos esses poderes, tanto é que ele apareceu lá no norte da Índia para encontrar o Papaji e dizer: você está querendo saber o que é realmente Deus? Então venha neste endereço, que foi o endereço lá do sul da Índia. Então ele teve o poder de se transportar com o corpo físico para bater na casa do Papaji, obter, né, um prato de comida. E jamais você deve fazer isso, e se você fizer, negue. Depois as pessoas perguntavam, o Pati perguntou: não, eu não fui, eu nunca saí daqui, eu estou sempre aqui, isso aqui não sou eu, isso é viagem sua, entendeu? Porque se a pessoa fizer show, aí vira um circo. Você entende, Poliana? Então, tem uma passagem no Chandogya Upanishad. É verdade que aprendi muito, mas só conheço as palavras e o seu significado. Eu entendo intelectualmente, mas não consigo me conectar intimamente com essas palavras. Portanto, eu não conheço o Nirguna Atma. Antes disso, ele, mais uma vez, ele salientou, né, no Chandogya tem essa passagem na qual Narada diz que ele tem esses poderes de ler, né, de saber onde cavar para encontrar água, que era uma coisa muito relevante na Índia, ainda é, porque a falta d'água lá é grande, né? Então, esses poderes psíquicos. Eu encontrei uma pessoa com poder psíquico durante os meus anos em associação com o primeiro guru, morando lá na Índia, né? Era uma pessoa americana que simplesmente começou a ter essas visões e ela fazia uma massagem psíquica na qual ela fazia uma leitura e falava de coisas incríveis. Ela fiz algumas sessões com ela, ela descrevia exatamente os detalhes dos meus sonhos do dia mesmo, entendeu? O significado, o que estava. Era um momento que as coisas estavam emergindo como um vulcão, né? E ela tinha a capacidade de fazer todas essas leituras, né? Então, isso são bônus que ocorrem, né?
que o indivíduo não deve buscar por ele, mas se o indivíduo tiver essas tendências, essas vássanas no corpo causal, eles talvez se manifestem nesta vida. Mas cuidado com eles. Aí ele apresenta esse outro verbo, esse verso do Shandong, dizendo: é verdade que aprendi muito, mas só conheço as palavras e o seu significado. Aí fala de uma pessoa que diz, para o Guru, os nossos textos são sempre apresentados como um diálogo entre o Guru e o discípulo, né? Ele diz: eu aprendi muito neste processo, eu conheço o significado intelectual, acadêmico, eu entendo intelectualmente, mas eu não consegui conectar e internalizar intimamente, né, essas palavras. Portanto, eu ainda não conheço devidamente a minha real natureza, o meu real eu. Senhor, ouvi de grandes pessoas como você e outros gurus e mahatmas que somente aqueles que conhecem o Atma são capazes de superar a tristeza e a dor do samsara. Eu estou sofrendo essa tristeza do samsara. Por favor, leve-me através do oceano da tristeza para o outro lado que está livre de tudo isso, né? Que é a alegria, a paz e o contentamento. Essa, essa oração é muito bonita do Chandogya. Vale a pena salvar essa oração, porque eu vou salvar e vou publicar para vocês, porque ela é muito linda. Naturalmente, o Senhor não nos leva nem nada, né? Mas o simples fato da gente reconhecer a nossa impotência em relação a internalizar devidamente estes conhecimentos, essa expressão, né? Eu conheço tudo, mas ainda assim eu experimento a dor, a aflição e a tristeza, né? Por favor, me ajude a transcender o oceano do sofrimento do samsara. Eu já compreendi tudo, mas me ajude no processo de assimilação e internalização, de modo que eu possa ser transformado e livre do samsara. Muito bonito, tá? Então, uma pessoa, mesmo que seja um grande siddha, um grande yogi com poderes extraordinários, se o conhecimento não estiver lá, ele é um samsari. Olha que bacana aqui. Agora, esse aqui é uma outra categoria de samsari, né? É um siddha samsari, né? Que tipo de samsari? Um samsari com poder psíquicos, que todo mundo acha que seja o suprassumo da espiritualidade, mas não, é samsari. É um samsari milagroso. Sim, sim, Betânia. Estou pensando aqui, né, professor, não só esses CIDs ou milagrosos, assim, mas também quando uma pessoa tem um CID intelectual, por exemplo, muito gigante, sendo um gênio, assim, do entendimento, as pessoas também podem se perder nela, né? Por, é, vamos supor, ela com conhecimentos vedânticos e com esse CID intelectual incrível, não de fazer levitar, nada disso, assim, estou falando de intelecto que consegue usar as palavras, a comunicação, consegue ter um convencimento, né? Também é um CID, às vezes, sem esse autoconhecimento, né? E que pode levar as pessoas a se Sim, eu perderem e não usaria seguirem essas o pessoas. termo CIDS, Betânia, porque uma pessoa dotada de um grande intelecto, ainda assim, é no âmbito do natural. O extraordinário são poderes que são além da compreensão humana, tá? Então, aquilo ali é simplesmente qualidades, né, intelectuais muito elevadas que vai facilitar enormemente, né, a compreensão dos ensinamentos, mas não necessariamente pode ou irá
produzir a internalização. Sim, isso também é uma outra possibilidade que eu tenho dito, né? De novo e de novo, conhecimento indireto, conhecimento acadêmico, que precisa ser convertido em aparokshayana, conhecimento direto, aquele que é devidamente assimilado e internalizado. Né? O que é um... Erudição. Hã? Erudição. São os eruditos. Sim. O que é eruditos? Eu esqueci. Eruditos são os acadêmicos. Exatamente, é isso aí. Nós vimos no Manduca, inclusive. Eles são chamados de eruditos, são chamados de... Tem outra expressão também, são eu esqueci. Então, essas pessoas, elas também têm um obstáculo. A maioria dos eruditos, né, dos acadêmicos, eles discutem, eles conhecem todos os textos, eles vivem a vida toda estudando tudo isso a nível acadêmico e intelectual. Isso não transforma ninguém, né? Então, isso pode ser o CID, tal qual grandes conhecimentos meramente intelectuais, né, dos eruditos, não está vindo em mente o outro nome que é usado também, é um obstáculo para moksha. E, portanto, aqui o yoga significa o yani, né? Yogi significa o yani yogi ou yani. Com ou sem siddhis. A gente passa para o próximo arquivo. Então, eu já fiz essa introdução que o Swami está fazendo aqui, tudo começou com a história do Bhakta, nesse capítulo 12. O Bhakta é uma atitude religiosa espiritual, e o Bhakta mais elevada é o Yani Yogi, aquele que segue com o mesmo espírito de reverência e amor o processo vedântico, que é o Shravana Manana Nididhyasana, né? Esse é dito ser o devoto mais elevado, ele é firme na sabedoria. Então, nós vimos tudo isso e a partir do verso 13, 14, a gente começou a ver os traços de personalidade, que é um sentimento de satisfação, contentamento, né, ausência de raiva, tudo isso. Compreensão de que a minha natureza é purna, porque não existe divisão e separação entre eu e o Espírito infinito. O infinito inclui tudo. A soma de muitos finitos jamais irá produzir o infinito. Portanto, a ideia de obter mais coisas finitas como um meio de produzir uma soma infinita é uma fantasia absolutamente ilógica e irracional. Ou você assume a sua identidade infinita, ou você permanece sabendo que você é finito e limitado e que nenhum ganho de coisas finitas, limitadas, irá produzir a sua ilimitação e completude, somente a compreensão, né, da sua real natureza, Ananda, a bem-aventurança ilimitada. Aqui uma outra passagem, ele disse, né, no arquivo anterior, que o Yani ele já não sofre do problema da inadequação. O sentimento de inadequação é um elemento psicológico inerente à experiência humana. Todos nós temos esse sentimento, tá? Existem duas coisas a respeito disso, como o bônus do autoconhecimento, né? O benefício do autoconhecimento. O benefício é que esse sentimento de inadequação ele desaparece na medida que você transfere
a seu senso de identidade para a consciência que é livre de todos os pares opostos complementares, inclusive adequação e inadequação, bom e mal, né? Alto e baixo, né? Inteligente ou burro, tudo aquilo ali, todos os pares opostos são transcendidos. Então, a transferência de identidade resolve o problema da auto-inadequação, aquele complexo, né, que quase todos nós temos, né, antes do autoconhecimento. E a outra nuance que eu quero falar sobre isso é que, mesmo que apareça de vez em quando um sentimento de inadequação na mente do Yanni, imediatamente o Yanni ele rompe o senso de identificação, dizendo assim: essa é uma inadequação minha. Tá? Então, ele não se identifica com alguns momentos indevidos e inadequados que pode ocorrer até mesmo no dia a dia de um Yanni. Então, o sentimento de inadequação, de um modo geral, ele vai sumindo, tá? E as experiências de agir de modo inadequado vão se tornando sempre mais raras. Mas aqui e ali, se ocorre alguma palavra ou ação inadequada, ela imediatamente ela é neutralizada, porque o Yanni ele jamais diz meu karma, minhas palavras inadequadas. Portanto, não existe o sentimento de culpa, de inadequação. Você entendeu? Dois mecanismos ali. Então, o sentimento de que eu não sou completo é uma. Os desejos é uma declaração de incompletude, né? Eu costumava falar isso mais frequentemente. Os desejos nossos por coisas são quase que invariavelmente coisas que possam me completar, me tornar mais pleno, mais cheio, mais satisfeito, né? Então, todos esses desejos, por si, estão embutidos nele uma declaração de insatisfação e incompletude, tá? Porque uma pessoa que está satisfeita não tem desejo por coisas para se completar ou para produzir mais satisfação. Então, todo e qualquer desejo é uma declaração de incompletude. Mas existem desejos e desejos e desejos. O desejo de uma mãe de proteger os filhos é um desejo absolutamente válido, apropriado, né? Desde que seja moderado também, né? É um desejo dármico, é um desejo que não faz nenhum mal para a mãe, né? Mas existem outros desejos que são simplesmente estressantes da mente e que são derivados desse sentimento de carência ou de falta de coisas que eu acredito que possa me completar, né? Então, quando a gente tem muitos desejos, aqui a gente está colocando na vida uma declaração aberta, pública, de que eu sou incompleto, né? E eu preciso dessas coisas para me completar, para me satisfazer. Eu sou triste, eu preciso de um namorado novo, de uma namorada nova, eu preciso de uma casa, de um carro, disso e daquilo. São declarações que a gente joga para o universo de que, olha, eu estou sofrendo da doença samsara, eu preciso de coisas que possam resolver a minha vida. Então, é a declaração de incompletude mesmo. Sempre que eu sinto que eu preciso de alguma coisa para me completar, o que que ocorre? Inquietude, né? Agitação, estresse. Desejo é um estressante para a mente. Desde que ele seja um desejo não vinculativo, aí ele já não vai estressar a mente. Eu quero isso, mas se não rolar, tudo bem, porque está bem no sucesso e está bem no fracasso. O Yanni é aquele que sente que está tudo bem assim como ele é, nada me está faltando, ele está satisfeito consigo mesmo, por si mesmo, como foi visto no último verso. No capítulo 2 também teve uma passagem idêntica. O Yanni é aquele que não falta
não sente falta de nada na vida. Ele não sente falta nem mesmo da vida, se chegar a hora dele deixar o corpo, né? Porque já não tem mais desejo por continuação, né? Continuidade. Se por acaso Ishvara aparecesse na sua vida e dissesse, oh, agora eu estou aqui para realizar os seus desejos, me diga exatamente o que você sente falta na sua vida, né? Aí a lista vai ser enorme, né? Coisas a nível físico, mental, emocional, energético, né? Eu quero um corpo mais bonito, eu quero, né, que meus cabelos comecem a crescer de novo, né? Eu quero parar de envelhecer. Emocionalmente, eu quero amor, eu quero amor, eu quero amor. Então, essa carência, né, é devido a um senso de incompletude a nível físico, mental, emocional e intelectual, né, derivado desta identificação equivocada com o complexo corpo, mente e sentidos. Aí a gente chega a um ponto, né, de fazer cirurgia, né, das mamas, cirurgia facial, cirurgia do nariz. Tem gente que faz cirurgia da bunda também, aqueles mais ricos, né? E você vai tentando enganar Ishvara, pensando que você vai resolver o seu problema e se sentir mais adequada deste modo, né? Mas você levanta uma parte, cai a outra parte, né? Vai caindo tudo. Carências emocionais. Ah, ninguém está me amando, ninguém me dá atenção, meu filho não liga mais para mim, né? Então, tem uma passagem aqui que ele fala sobre o fato, né? A gente já viu isso, de que esse Deus omnipresente, ele projeta essa ordem coerente no qual tudo tem o seu propósito, porque você sabe que os prazeres e dores, né, as circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, são os resultados das nossas ações ignorantes que buscam o sucesso, a plenitude, né, que seria o sucesso, através de ações de ganho dos meus objetos de desejo, né? Então, isso é a falta intelectual. Intelectualmente, o indivíduo pode ter uma limitação também. Ele pode. Os pandits maternos, me lembrei, eruditos ou pandits. Eu tenho algumas questões. Eu sou um pandit, e ainda assim eu tenho uma limitação muito grande. Qual é? Eu já debati filosoficamente com tantos outros eruditas, né? O porquê que Deus criou esse mundo, né? Enquanto eu não resolver essa questão, eu jamais vou me sentir satisfeito, né? Um exemplo, né? Se ele é omnisciente, por que que ele criou esse planetinha dos bárbaros tão defeituoso, né? Com tanto crime, morte, etc, etc. Então, Yanni é aquele que é satisfeito sem fazer perguntas cujas respostas não existem, e mesmo se existissem, seria além da compreensão intelectual humana. Então, não existe nada que esteja faltando na mente do Yanni. E ele diz que esse Yanni pode ser muito rajásico também, pode ser ativo. Ê, Betânia, nós, rajásicos. Esse Yanni, o Marcelo também, esse Yanni pode ser muito ativo, mas as suas atividades não nascem do desejo ignorante de querer se completar através delas, né? Elas nascem do senso de completude. Quando você está completo, você transborda. A sua natureza transborda a sua completude e toca o coração dos outros e as pessoas notam, tá? Elas são tocadas pelas pessoas que têm alegria, contentamento e paz. E essa alegria, contentamento, paz
ela precisa transbordar. Eu estou passando por uma experiência muito bacana aqui também, porque, como vocês sabem, eu falei assim, não, eu vou viver só com minhas galinhas, né? E aqui eu estou interagindo muito com seres humanos, né? Eu estou vendo a beleza de, sem dizer nada, deixar essa energia de plenitude, de contentamento, transformar e tocar o coração das pessoas, que aí as pessoas ficam, agora eu posso falar, está todo mundo querendo que eu fique aqui, comprar uma casa grande para morar com eles. Tá? Por quê? Porque as pessoas recebem isso, entendeu? Quando você transborda, você, de qualquer modo, você toca os outros. Mas se você busca a completude através do senso, faz as suas ações a partir do senso de incompletude, falta e carência, né? Você não vai conseguir nada e vai viver uma vida sofrendo, né? Você vê uma mente realmente em sofrimento, uma mente em dor, uma mente em carência, ela pode realmente interagir com o campo de modo eficaz, passando uma energia positiva para o campo? Jamais, jamais. Né? E aí a qualidade dessas ações, dessas interações vão ser positivas? Muito provavelmente não. Então a gente precisa obter essa alegria interior, essa felicidade, essa paz, de modo que a gente possa interagir impactando positivamente os nossos meios ambientes, né? Enquanto que, no caso de outros yanis, como o Ramana Maharaj, e ele pode até se sentar numa caverna, mas o yani não é aquele por estar completo que vai se sentar na caverna. O Ramana tentou, Ishvara foi lá e tirou ele da caverna, como eu já ilustrei, né? Então, só me apresento uma outra passagem aqui, que é o Arjuna, assim como as pessoas ignorantes agem com apego à ação e seus resultados, o homem sábio também age sem apego às suas ações e seus resultados, somente com desejo de contribuir para a harmonia do campo, da sociedade. Essas são as ações mais, né, satívicas, mais dharmicas, né, o niskama karma, né, o niskama, aquele que age para contribuir para o campo. É um verso bonito do Gita, capítulo 3. Ele está envolvido em atividades, talvez ele esteja mais ocupado do que um samsari, mas a diferença é que as atividades deste yani, desta pessoa alegre, feliz e completa, elas vêm de uma mente cheia, alegre e contente, não de uma mente carente, sofrida e triste, entendeu? E eu não sei vocês, mas as pessoas que vêm com essa mente, às vezes por compaixão, eu dou um pouco de energia. Eu estou para ligar para uma tia minha no Brasil, minha Dindinha, e ela está com 80 e tanto, e ela perdeu o marido uns 4, 5 anos atrás, e ficou resmungona, chorona, reclamona, sofrendo, contando o sofrimento dela. Eu, de vez em quando, eu quero ligar para ela, mas é um ato de sacrifício, porque ela está muito só, de vez em quando eu ligo. Eu tenho que ligar agora que eu estou tendo mais tempo aqui. Então, porque ninguém gosta de expor a mente para uma pessoa, né, que está sofrendo e que você não possa fazer nada para aliviar ou ajudar a pessoa a sair desse sofrimento. Né? Às vezes a gente entra em relacionamentos que você não consegue fazer nada para tirar a pessoa daquela condição, né? Então, a única coisa que a gente pode fazer é minimizar a exposição nossa com tais pessoas que têm esta energia sofrida, né, e que não são mais suscetíveis a serem, a serem ajudadas por você.
Então, essas atividades da pessoa sofrida se tornam um fardo, né? Uma luta, né? Enquanto que as atividades do Yana se é definida aqui e ali como lila, uma brincadeira, né? Uma participação numa peça teatral na qual algumas pessoas do bem, o bem existe sim, ele é um subproduto da sabedoria espiritual, né? Um teatro, umas atividades na qual existem os atores, e entre eles são as pessoas do bem, os yanis, que são as pessoas do bem maiores que existem, né? Que estão lá participando daquilo que é denominado lila, né? Você vai contribuindo, sabendo que o resultado é nas mãos do Senhor. E as atividades do Aniani é sempre uma luta, né? Um struggle, né? Um fardo. Portanto, este Ani, ele está sempre satisfeito e contente. Então, Yana é aquele que encontrou o Atmayana, é um yoga que encontrou a completude através do Yana Yoga. Ele é uma união, uma conexão, sem realmente conectar o buscador com o buscado. A gente já viu? É por isso que aqui o Yana Yoga também é referido como yoga, mas é yoga da não união e do não contato. A união é feita através da compreensão da não separação entre a matéria e o espírito, entre a minha natureza inferior e a minha natureza absoluta, não separação entre a água e as ondas do oceano. Portanto, Yin Yoga é a yoga do conhecimento. Existe a yoga da ação, karma, a yoga da meditação, upasanas, tudo isso são chamados de yoga. Depois o Shravana é a yoga da ouvir, Manana do refletir, e Nididhyasana do aplicar e internalizar esses ensinamentos. Tudo isso é yoga. Tudo isso nós vimos até a nossa aula. Eu vou parando por aqui, porque eu tenho outro karma aqui, que é cancelar a última passagem que eu comprei e começar a procurar uma outra passagem para voar na segunda ou na terça. Tentar embarcar. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Okidoki. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria
impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.